tudo bem? Eu sou a professora Tamires Souza, coordenadora do curso de Serviço Social da FAMetro, e hoje eu te convido a assistir o Pós-FAMetro conosco, onde nós vamos conversar um pouco sobre algumas curiosidades e a importância, do processo de estágio supervisional obrigatório no curso de Serviço Social. Aqui no nosso estúdio, nós vamos receber o professor Igor Rocha, que também é supervisor acadêmico da turma de Serviço Social. E o professor Igor, ele é assistente social, ele é graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pós-graduado em Gestão Pública pela Faculdade Metropolitana de São Paulo e mestre em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia. Atualmente, o professor também atua como docente do curso de Serviço Social no Centro Universitário FAMetro e também é vice-coordenador do Grupo Interdisciplinar de Estudos Socioambientais e Tecnologias Sociais da Amazônia, o Grupo Interação, que é da UFAM. A pessoa também trabalha nas áreas de pesquisa, de extensão, sempre voltadas na temática de serviço social e de Amazônia. Seja bem-vindo, professor, ao nosso Pós-FAMetro e muito obrigado por ter aceito esse convite. Oi, professora Tamires, oi, ouvintes que estão nos assistindo. Eu que agradeço o convite, é sempre muito importante termos a oportunidade para conversarmos sobre temáticas tão importantes como é o estágio supervisional em serviço social. Então, estou aqui à disposição para a gente ter esse bate-papo entre colegas de profissão e compartilhar com os nossos ouvintes as experiências que nós temos no estágio supervisional. Escrever uma história requer dedicação, trabalho e visão, dignos de empreendedores comprometidos com um grande propósito. Eu acredito que no primeiro momento, professor, seria muito importante que a gente conseguisse conversar até com nossos alunos, nossos ouvintes, qual de fato é a importância do estágio supervisionado para a formação de um assistente social, as pessoas que estão cursando, para alguém que tem interesse em fazer esse curso, qual é a importância de fazer estágio, professor? Então, eu considero o estágio supervisionado como um momento ímpar, um momento onde o estudante ou a estudante de serviço social ele vai entrar no momento de prática profissional. É onde ele vai utilizar todos os conhecimentos que ele tem, que ele está aprendendo teoricamente durante a graduação e vai a campo exercitá-los lá no fazer profissional. Então, eu coloco sempre em sala de aula que é um momento de transformação. E quando o estudante está em sala de aula, ele é um estudante em formação. E quando ele passa para o estágio supervisionado, ele se torna um profissional em formação. Porque agora ele vai aliar aquilo que muito bem nós trabalhamos durante a graduação, que é a teoria, a relação teoria e prática, que é um dos pilares importantes da nossa graduação. E nesse processo de estágio, se nós formos pensar na importância dele, que nós estamos falando, quais as principais competências e habilidades que esses alunos, que esses estudantes, eles conseguem desenvolver nessa ida a campo? Sim, estando dentro do ambiente universitário, dentro da sala de aula, eles já conseguem adquirir muitas habilidades, como, por exemplo, a escrita, a fala, o conhecimento dos instrumentais que eles vão utilizar para fazer as suas intervenções profissionais. Mas é somente no campo de estágio é que eles vão materializar toda essa abordagem que eles precisam fazer, Então, eles vão desenvolver as habilidades humanas que eles possuem, as habilidades técnicas. Eles vão desenvolver também a empatia de olhar para o usuário que vai estar lá com um senso maior de criticidade, em avaliar toda a situação que ele precisa observar para que ele seja um bom profissional aí em sua carreira. Eu tinha preparado uma outra pergunta aqui para o senhor, que é em relação à construção dessa identidade profissional. E aí eu me remeto agora numa situação. Nessa semana eu estive em visita na nossa unidade leste, no curso de serviço social, e uma das alunas me chamou e falou assim: professor, eu gostaria de compartilhar com a senhora que essa semana eu iniciei um estágio, Iniciei um estágio no aula público. E assim, eu sou no quarto período e até esse momento eu assistia às aulas, eu acompanhava, fazia as atividades e muitas das vezes eu não conseguia relacionar o que a gente estava estudando aqui com a profissão. E em alguns momentos eu me peguei questionando: será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que eu quero ser assistente social? E aí ela falou que foi muito curioso, porque essa inserção dela no ambiente de estágio
fez com que ela dissesse, meu Deus, agora eu estou entendendo tudo. As aulas, o que nós estamos discutindo, por que o professor falou aquele determinado assunto, é por conta disso aqui. E aí isso é muito importante, ele trazendo também para que o senhor faça esse comentário, essa questão da construção da identidade profissional, o papel do estágio nessa construção. Sim, o papel do estágio nesse processo é de cristalização do saber profissional. É neste momento, e aí eu reitero isso sempre em sala de aula, que o estudante de serviço social vai compreender se realmente é aquilo que ele escolheu mesmo para cursar, se ele consegue se identificar com o serviço social. Então é um momento de cristalização desse querer, desse fazer profissional que é tão necessário dentro do serviço social. É nesse momento que ele constrói a sua identidade individual enquanto sujeito, enquanto profissional individual, mas também ele se reconhece no coletivo da nossa categoria de assistentes sociais. E aí, já que a gente está falando tanto, né, nessa questão do estágio, uma das questões que eu pensei que a gente abordar aqui seria, assim, uma experiência antes do seu campo de estágio, né? E já adiantando também um pouco, assim, quando eu fiz estágio supervisionado, eu gosto sempre de compartilhar isso. Também já fui professora, estágio supervisionado aqui na FAMEP, né, tanto na nossa sede quanto na Unidade Leste. E uma das coisas que eu gosto sempre de abrir as aulas, assim, o período, quando a gente inicia estágio supervisionado, é falando para os alunos. Agora, vocês vão aprender quem vocês querem ser e quem vocês não querem ser de jeito nenhum. Mas são duas grandes experiências. Então, ao longo do caminho, nós nos deparamos com profissionais de excelência, né? Aqueles profissionais que vão ser referência na nossa vida. E algumas vezes com profissionais que a gente diz assim, poxa, não queria fazer isso, não queria atender meu usuário dessa forma. E aí eu digo para eles, tudo isso é aprendizado, né? Então, você se depara com aquelas situações ali diariamente, no seu campo de estágio, na sua prática, e você consegue fixar, elaborar, construir, né, o seu perfil profissional. E eu já tive algumas situações marcantes, mas a gente está aqui para ouvir, né? Então, assim, eu sei que alguma história, alguma situação que aconteceu e marcou o seu processo de estágio. Sim, é sempre importante trazer essa reflexão de que, para além de professores de docentes, nós também já fomos estudantes de graduação, já realizamos o nosso estágio supervisionado. Então, o local que os nossos estudantes ocupam hoje já foi ocupado também por nós, às vezes não nos mesmos espaços, com a mesma supervisão, mas no campo de estágio. E aí eu tenho sempre uma experiência que eu carrego comigo, e aí eu gostaria, antes disso, fazer um parêntese, que realmente é super relevante quando nós falamos que o fazer profissional, seja ele positivo ou negativo, ele é referência para o estudante. Se positivo, para utilizar como referência daquilo que eu quero ser, como a senhora muito bem colocou, e se negativo daquilo que eu não quero ser, e a partir disso eu construo a minha identidade, né? Mas falando de experiências, eu lembro muito bem durante o meu estágio supervisionado, que para mim foi ímpar a primeira vez que a minha supervisora de campo, ela me deixou responsável por uma atividade, que era uma atividade com crianças e adolescentes, dentro da política de assistência social. Então, naquele momento em que ela olhou para mim e falou, é a sua primeira vez sozinho com a minha supervisão, eu vou somente te olhar. Então, foi nesse momento que veio um estalo na minha cabeça e eu percebi, eu não sou mais só um estudante de serviço social, agora eu sou um profissional em formação. E é esse feeling que eu gostaria de trazer, que eu trago à sala de aula para os nossos estudantes, de saber o momento dessa virada de chave em que eles deixam de ser somente estudantes de graduação e que se tornam profissionais em formação. Com certeza. E aí, pegando um gancho dessa sua fala, professor, uma grande reflexão, né, que a gente também sempre faz em sala de aula, e aí que o senhor fala um pouco sobre isso, qual é o papel, de fato, né? Porque até é algo que a gente discute amplamente em sala de aula. Qual é o papel desse supervisor de campo? Qual é o papel do supervisor acadêmico? Por que precisam existir essas figuras? E eu costumo sempre fazer até um desenho, eu gosto de ser bem didática para os alunos, e eu faço um desenho, né? O processo de estágio, ele é um processo cíclico, ele só acontece com a participação desses três autores, né? O estagiário, o supervisor do campo, o supervisor acadêmico, todos eles têm uma importância equivalente, e esse papel, ele é indissociável. Então, assim,
como que é o papel, professor? Como que o senhor passa isso para os alunos, né? Qual é a figura, a importância da figura do supervisor de campo e do supervisor acadêmico nessa formação? É justamente nesse processo de corresponsabilidade que a gente trabalha. Quando o estudante ele é convidado a vislumbrar um campo de estágio para se inserir de acordo com a disciplina de estágio supervisionado em uma de serviço social, ele precisa fazer esse movimento de encontrar um campo de estágio que possua uma supervisão de campo que esteja regulamentada pelo nosso Conselho Regional, que esteja em dia com as suas habilidades legais financeiras junto com o nosso Conselho e que tenha disponibilidade de realizar a supervisão. E aí nós precisamos estabelecer essa relação entre universidade e campo de estágio, que é a nossa sociedade. Essa relação entre universidade e o conhecimento que é produzido aqui dentro precisa extrapolar os muros da universidade. E é no momento do estágio supervisional que esses estudantes conseguem levar as suas contribuições. Por isso é que se realiza durante o estágio supervisionado uma visita de campo pelo supervisor acadêmico ao campo de estágio, para que haja esse conhecimento daquela instituição, seja ela pública, privada ou do terceiro setor, que haja essa relação interprofissional entre o assistente social que está em conta do assistente supervisor acadêmico e o profissional assistente social que está lá supervisionando o estudante. E claro, nesse limiar de atuação está ali o estudante ou a estudante, que vai estar ali na sua formação profissional e que vai nesse momento dialogar tanto com o supervisor acadêmico quanto o supervisor de campo, no sentido de realização das atividades, de realização das avaliações e de abstração da realidade daquela instituição a qual ele está inserido ou inserida. Tudo bem. Outra curiosidade que eu acredito que é muito pertinente, muito importante que a gente consiga discutir aqui, algo que eu também sempre venho conversando com os estudantes, independente dos períodos, principalmente os que chegam com muitas curiosidades, né? O que é o serviço social de fato? Por que eu quero ser esse profissional? E até tem uns que já estão próximos a se formar, porque às vezes ainda chegam nesse período com dúvidas, são as áreas de atuação, professor. E ele assim, quais seriam essas principais áreas, né? Às vezes as pessoas, eu até lembro que eu trouxe essa fala, a nossa acolhida esse ano com os alunos dos cursos de gestão, né? Daqui da área de GTEX, e eu vinha falando para eles, assim, muitas vezes os estudantes chegam aqui e pensam assim, que eu fico lá na coordenação e algumas pessoas chegam lá comigo e dizem, professora, mas a gente pode trabalhar somente no hospital, a gente vai trabalhar para fazer benefício, Bolsa Família, no CRAS, né, do INSS, porque são esses os locais mais conhecidos de atuação do assistente social, né? E assim, nós sabemos que é uma área muito vasta, que você pode atuar em diversas frentes, e assim, no processo de estágio, nós temos alunos inseridos em diversas situações socioeducacionais. E aí, professor, o senhor pode falar um pouco sobre isso? Quais são essas áreas, né, as principais, mas também o leque de áreas que nós temos? Sim, perfeitamente. Segundo o nosso Conselho Regional, segundo pesquisas realizadas, as políticas que mais contratam assistentes sociais são, em número 1, a política de saúde, segundo, a própria política de assistência social. Mas que nós não nos limitamos somente a essas políticas. Nós atuamos através da Seguridade Social, que para além de saúde e assistência, inclui a Previdência. Nós também trabalhamos na segurança pública, também desvelamos uma área que atualmente está no nosso cotidiano e demandando uma atuação do assistente social muito forte, que é a questão socioambiental, que é a questão da sustentabilidade, que é quando o assistente social é convidado a realizar avaliações de impacto socioambiental, seja da realização ou implementação de projetos de mineração, de construção civil, de trabalho com comunidades de povos originários, povos indígenas, ribeirinhos, das florestas e dentre outras mais áreas também que o serviço social trabalha com o terceiro setor, que é uma área que envolve a sociedade civil organizada e que tem um caráter que necessita e demanda a atuação da assistente social para que ele possa intervir nas expressões da questão social, que os nossos estudantes muito bem conhecem a partir do nosso curso de graduação em serviço social. É claro que, como o direito público, não tem existe uma limitação para que se possa falar dos campos de atuação, mas é necessário dizer que são muitos e a nossa atuação é muito demandada,
principalmente no avanço de uma sociedade tão desigual e que vem crescendo como a nossa sociedade, tanto amazônica, a nível de Manaus, como de Brasil. Tudo bem. E aí, uma questão também que é muito importante a gente falar aqui, já falamos que são curiosidades, né, temas importantes acerca do estágio supervisionado, é que esse estágio ele tem uma regulamentação. Ele não pode acontecer de qualquer forma. É um que a gente discute bastante com os alunos em sala de aula. Já tivemos experiências de um aluno ir para campo e aquele campo não está devidamente regulamentado e a gente precisava fazer a modificação de um campo de estágio. Mas, assim, quais são as exigências legais, professor, para esse estágio supervisionado em serviço social? E, assim, há uma diferença entre estágio obrigatório e outros tipos de estágio? Quais são os outros tipos de estágio? Sim. Primeiramente, é importante falar que nós temos duas instituições que são fiscalizadoras e regulamentadoras da nossa atuação enquanto assistentes sociais. Primeiro, a nível nacional, nosso Conselho Federal de Serviço Social, exatamente, e a nível regional, o nosso Conselho Regional de Serviço Social, que é dividido por regiões, e a nossa 15ª região amazônica. Que é o CREAS, né? Vocês sempre nos ouvem falar sobre o CREAS. Exatamente. E aí, essas duas instituições elaboram em conjunto um documento chamado Política Nacional de Estágio Supervisionado em Serviço Social. Para além de termos a nível federal a Política Nacional de Estágio, nós temos dentro do serviço social a própria Política de Serviço Social, de estágios em serviço social, que regulamenta as atribuições dos supervisores de campo, dos estagiários, dos supervisores acadêmicos e também elenca ou enumera quais são as competências e habilidades de cada um e o que necessita para que esse campo possa ser um campo de estágio em serviço social. Ora, vejamos, a nossa lei de regulamentação também, 8662/93, também elucida que o assistente social tem como competência privativa a supervisão de estágio em serviço social. Então, se na nossa lei já está previsto que nós temos essa competência, nós podemos exercê-la, mas cabe ao profissional que está inserido no campo decidir se ele vai aceitar ou não essa execução da supervisão de campo do estágio supervisionado. Não é uma supervisão obrigatória, né? Ela não é obrigada. Então, normalmente, até uma orientação que nós sempre damos aos nossos alunos, procure profissional, né? Pergunte se eles têm aquela disponibilidade de fazer a sua orientação. Nós sabemos que a orientação... eu tenho uma orientadora, né, que não está mais aqui entre nós, mas uma frase que ela utilizava muito pra gente, assim, ensinar dá trabalho. Então, eu sempre falo isso para os alunos, não é todo mundo que está disposto a ensinar. Então, procure um profissional, pergunta, né, dentro do seu dia a dia, do seu processo de trabalho, você consegue fazer a minha supervisão, compartilhar comigo a sua rotina de trabalho, me ensinar, né, a ser um profissional de serviço social dentro da sua área de competência. Então, isso é muito importante. E aí, quais são as responsabilidades que esse assistente social precisa ter para supervisionar um estudante ou uma estudante? Ele precisa, primeiro, ser assistente social formado em graduação em serviço social em uma instituição de ensino superior regulamentada, inscrita no MEC, ter concluído todo o seu curso, colado grau. Ele precisa ser ativo e inscrito no nosso Conselho Regional, o CREAS. Ele precisa estar em dia, novamente, com as suas atribuições e competências financeiras. Ele precisa ter disponibilidade de tempo para que ele possa realizar a supervisão de campo, já que é uma atividade que demanda, como a Fábio bem colocou, tempo e disponibilidade para compartilhar das experiências que esses profissionais possuem no campo para com o estudante que vai estar inserido ali. Para a gente conseguir fechar esse bate-papo, né, super interessante aqui sobre a temática de estágio, professor, qual conselho o senhor daria, né, para os estudantes de serviço social que estão prestes a iniciar esse processo de estágio supervisionado? Então, o principal conselho que eu dou e que eu dei agora no início deste semestre, é importante dizer, é que escolham campos de estágio que estejam familiarizados. Eu pretendo atuar enquanto formação na assistência social. Então, o momento do estágio é o momento de você vislumbrar se realmente a política de assistência social você vai querer trabalhar. É o momento de fazer aquele pré-teste se é naquela política que você vai querer realmente atuar.
E se você escolhe uma política, quer seja assistência, quer seja saúde, quer seja uma área, empresa, terceiro setor, âmbito público ou privado, é necessário que você tenha conhecimento sobre esse campo de estágio, essa área. Se eu escolho fazer estágio na saúde, eu tenho que ler a Lei 8080, que é a lei que origina o Sistema Único de Saúde. Eu tenho que ler, se na Previdência, a Lei da Previdência, a Lei Orgânica da Assistência Social, quando da assistência social. O conhecimento é um instrumento que nos empodera e nos dá uma liberdade muito grande. Então, quando o estudante ele chega no campo de estágio munido dessas informações, com certeza ele consegue desenvolver as suas atividades, as suas habilidades e competências com muito maior eficácia. Muito obrigada, professor, por estar aqui conosco hoje nesse bate-papo. Informações muito relevantes, muito importantes para os nossos alunos. E antes da gente finalizar aqui o bate-papo de fato, eu gostaria de divulgar para vocês as nossas redes sociais, né? Então, o nosso curso tem uma página no Instagram. Nós estamos sempre postando as nossas atividades, tudo que acontece no curso. Então, para os nossos alunos que ainda não nos seguem, para quem também tem interesse em fazer parte do nosso colegiado, do nosso curso, conheçam a nossa página no Instagram. Então, nosso arroba é cngssocial.fametro. Vou repetir. @cngssocial.fametro, tá? Vai estar aí na telinha para vocês conseguirem conseguirem nos encontrar aí no Instagram, viu? E nós vamos ficando por aqui, tá? Com esse programa que ele é produzido pelo curso de jornalismo aqui da FAMETRO. E hoje, com essa pauta que nós abordamos aqui no curso de Serviço Social, curiosidades sobre o processo de estágio supervisionado obrigatório. Muito obrigada por todo mundo que ficou aqui com a gente até agora e até mais.